Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Glória. Também estou muito feliz. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus aí? Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreve Lucas, capítulo 13, versículo 10. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade. Quero louvar a Deus também pela vida. Presbítero Lourenço, Deus abençoe. A missionária Sônia, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Tá aí minha esposa, minha filha, para a glória de Deus. Quem achou? Lucas capítulo 13, versículo 10, diz amém. Está escrito assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo endireitou e glorificava a Deus. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, esse texto que nós lemos vai nos mostrar claramente que nem todas as enfermidades que o ser humano tem, ele é de ordem natural. O texto que nós acabamos de ler vai mostrar claramente que existem algumas enfermidades que são de origem ou de ordem espiritual. O texto que nós acabamos de ler vai nos ensinar que Jesus, ele ensinava no sábado em uma das sinagogas. O que vai me chamar a atenção aqui nesse texto é que Jesus ensinava no sábado em uma das sinagogas. Todo mundo sabe aqui melhor do que eu que a sinagoga ela funcionava todo sábado em Jerusalém. Todo sábado tinha culto na sinagoga. Todo sábado a lei de Deus era ensinava na sinagoga. O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar que Jesus, ele está ensinando em uma das sinagogas que existiam em Jerusalém. O que vai chamar a atenção é que quando nós estudamos a vida de Jesus, nós aprendemos que Jesus não só ensinava no dia de sábado. Quando nós estudamos a vida de Jesus, nós aprendemos que Jesus ensinava também em outros dias, como na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, também no sábado e no domingo. Jesus não escolhia dia para ensinar a palavra de Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui com Jesus é que Jesus não é aquele tipo de pregador que só ensina em dia de culto. Jesus, ele deixa com seu exemplo que ele é um tipo de pregador que ensina também fora de culto. Que quando você estuda a vida de Jesus, você vai aprender que Jesus não ensinava somente na sinagoga, dia de sábado, quando dia culto. Mas ele ensinava também nos dias que não tinha culto na sinagoga. A primeira lição é essa. Jesus, ele é um missionário por excelência por causa disso. Que ele não ensinava somente no sábado, mas ensinava no domingo, ensinava na segunda, ensinava na terça, na quarta, na quinta e também na sexta. A primeira lição que nós aprendemos com Jesus é essa. Quem é chamado para ensinar não pode escolher dias para estar ensinando a palavra. O apóstolo Paulo sabia disso. E ele vai escrever a sua carta para Timóteo dizendo: Timóteo, prega em tempo e em fora
de tempo. Ou seja, Timóteo, não pregue somente quando houver culto, mas pregue também quando não houver culto. Ou seja, preguem lá, pregue nas montanhas, pregue nas praças, pregue dentro das casas, pregue, ensine em qualquer lugar da face dessa terra. Porque tem gente nos dias atuais que só quer ensinar a palavra de Deus no dia de culto. Tem gente que só quer ensinar no dia de culto, mas um dia fora do culto não querem ensinar e pregarem a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus ensinava no sábado na sinagoga. A segunda lição que eu tiro aqui, que eu aprendo, é que Jesus ensinava na sinagoga. A sinagoga, vou repetir, é um lugar que tinha culto todo sábado. Mas quando você estuda a vida de Jesus, nós aprendemos que Jesus não só ensinava na sinagoga, Jesus também ensinava no monte, Jesus também ensinava dentro de uma casa, Jesus ensinava sentado em um poço, e Jesus ensinava também sentado em um barquinho. No capítulo 5, Jesus ensinou sentado no monte. No capítulo 2 de Marcos, Jesus ensina dentro de uma casa. No capítulo 4 de João, Jesus ensina uma mulher sentada em um poço. No capítulo 5 de Lucas, Jesus ensina sentado em um barquinho. Então Jesus não só ensinava dentro da igreja, dentro da sinagoga, mas também ensinava nas montanhas, dentro das casas, sentado em um poço e também sentado em um barquinho. A segunda lição que eu tiro desse texto é: assim como Jesus não escolhia lugar para ensinar, assim como Jesus não escolhia lugar para pregar, também Deus deixa essa palavra para os dias atuais. Você que prega, você que canta, você que ensina, não escolha lugar para ensinar e para pregar a palavra de Deus. Qualquer lugar que Deus te enviar, vá. Qualquer lugar que Deus te preparar, vá. Porque o que está lá são pessoas, são almas que precisam ouvir a palavra verdadeira do Evangelho. Então, se Deus preparar uma casa, pregue na casa. Se Deus preparar que pregue no monte, pregue no monte. Se Deus preparar que você pregue sentado num poço, pregue sentado num poço. Se Deus preparar a praça para você pregar, para você ensinar, para você louvar, louve, pregue e ensine aonde Deus te enviar. A Bíblia diz que quando Jesus ensinava, a Bíblia diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, e esse espírito de enfermidade fazia com que ela andava encurvada. Ela andando encurvada, não olhava para o céu para ver as estrelas, tinha dificuldade para sentar, tinha dificuldade para deitar, tinha dificuldade para andar, tinha dificuldade em todas as áreas. Essa enfermidade afetou 3 áreas dessa mulher. A primeira área é a área psicóloga, a área emocional. A segunda área é a área social. A terceira área é a área espiritual. Essa enfermidade tem afetado essas áreas desta mulher. Mas a Bíblia diz que no sábado ela estava lá. Ela não faltava um sábado. Ela não faltava um culto. Ela não arrumava desculpa para estar na sinagoga para aprender a lei de Deus. Terceira palavra que Deus coloca no nosso coração é: se essa mulher, com todas as dificuldades, estava na sinagoga para aprender a lei de Deus, qual é a dificuldade que nós estamos tendo para deixar de vir para o culto? Qual é a dificuldade que nós estamos tendo para deixar de vir ouvir a palavra de Deus? Qual é a dificuldade que nós estamos passando ou sofrendo para deixar de vir ao culto para ouvir a palavra de Deus? Tem gente que não vem por causa de um certo tipo de roupa. Tem gente que não vem por causa do sapato que tem. Qual é a desculpa que estamos tendo para não virmos para o culto, para ouvir a palavra do nosso Senhor, que fez os céus e a terra? Deus tem suprido as suas necessidades. Deus tem abrido porta de emprego. Deus tem sido o Senhor da sua vida. Deus tem te dado saúde. Então qual é a desculpa que temos para não virmos ao culto para ouvir a palavra de Deus? O ensinamento que essa mulher está deixando é:
Eu não estou deixando os meus problemas me impedir de vir ao culto. Não estou deixando os meus problemas me impedir de vir adorar a Deus. Não estou deixando os meus problemas me impedir de aprender a lei de Deus. A Bíblia diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Isso aqui também me chamou a atenção, porque Jesus vai dizer que esta mulher, no capítulo 13, verso 16, ela é filha de Abraão. Filha de Abraão é a filha da promessa. Filha de Abraão é ser semente de Abraão. Filha de Abraão é ser uma pessoa que está debaixo de uma promessa dada pelo próprio Deus. Mas se ela tinha um espírito de enfermidade, ela era judia desde a sua nascença. O judeu, ele aprende a palavra de Deus com 5 anos de idade. O judeu, ele vai aprender a palavra de Deus na sinagoga com 5 anos de idade. Então essa mulher, ela cresce ouvindo a lei. Ela cresce ouvindo a palavra. Ela cresce ouvindo a lei do Todo-Poderoso. Mas ela tem um espírito de enfermidade. Esse espírito é um espírito maligno. Esse espírito é um espírito que ela deu lugar por algum motivo. E sempre as pessoas davam lugar para os espíritos quando eles adoravam ídolos. Quando eles ofereciam sacrifício para ídolos. Quando eles ofereciam oferendas para ídolos, abrindo então brechas para que esse espírito imundo invada a sua vida. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 4, verso 27: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as mãos para socorrer aquele que estão com necessidade. Posso abrir um parente aqui? O apóstolo Tiago disse: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Abrindo um parente, eu vou aplicar: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fornicava, não fornique mais. Aquele que andava na falsidade, não ande mais. Aquele que seduzia, não seduza mais. Aquele que praticava lascívia, não pratique mais. Aquele que praticava sensualidade, não pratique mais. Não deis lugar ao diabo. Eu posso ter 30 anos de igreja, 50 anos de igreja, mas eu tenho que viver fechando as brechas para não dar legalidade para o diabo poder cirandar na nossa vida. Aleluia. Outra coisa aqui é que o nosso corpo, ele é uma habitação. Ou o Espírito de Deus habita em nós, ou o espírito maligno do mundo vai habitar em nós. É isso que a Bíblia diz. No capítulo 12, verso 43 de Mateus, a Bíblia diz que quando o espírito sai do homem, ele anda em lugares áridos, procurando um lugar para repousar. Não encontrando, ele pensa: vou voltar da onde eu saí. Quando ele chega naquela casa e vê que a casa está vazia, ele entra e traz mais 7. Está vazia. Se tivesse com o Espírito de Deus, ele não entrava lá. Mas está vazia, então ele vai entrar. Bata no peito e diz: a minha casa é casa de Deus. A minha casa é casa do Espírito de Deus. O espírito que estava nela fez com que ela andasse encurvada. Essa doença que essa mulher carrega, ela se chama uma enfermidade anatômica corporal. Ou seja, as 4 regiões da coluna dessa mulher estavam com distorções. Qual região? A cervical, torácica, lombar e pélvica. Essas 4 regiões da sua coluna estava com distorções, só que não era de influência natural, era de influência maligna. Era um espírito que estava nela, que fez com que a sua coluna ficasse com distorção, de modo que ela não podia se endireitar de modo algum. A Bíblia diz que ela andava encurvada 18 anos. Encurvada é sempre olhando para a terra, encurvada é sempre olhando para baixo. Ela não tinha mais força para olhar para cima, sempre olhando para baixo, sempre olhando para a terra. Você não pegou não, né? Esse é o trabalho do diabo. O diabo quer fazer com que as pessoas fiquem andando encurvado,
fica andando olhando para a terra, olhando para baixo. O diabo faz com que as pessoas andem cabisbaixo, com a baixa autoestima, dizendo eu não consigo, dizendo eu não vou chegar, dizendo acabou para mim. Mas Deus me trouxe aqui só para te dizer, se o diabo está tentando fazer com que você ande encurvado, com a cabeça para baixo, com a autoestima para baixa, dizendo eu não consigo, eu não chego, Deus me trouxe aqui para falar para alguém, em nome de Jesus, essas palavras estão repreendidas, e Deus pela palavra está te dizendo, você consegue, você chega, você é vitorioso, porque quem morreu na cruz do Calvário, morreu para te dar vitória. Então erga a tua cabeça, sacode a poeira, arregaça as mangas, levanta essa autoestima, porque o Deus que te chamou não te chamou para ser derrotado. O Deus que te chamou não te chamou para andar de cabeça baixa. O Deus que te chamou não te chamou para andar de autoestima baixa. O Deus que te chamou não te chamou para olhar somente para a terra, para o limitado. O Deus que te chamou diz, olhai para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o apóstolo Paulo escreve, em todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que Jesus está na sinagoga ensinando. Se você não sabe, a sinagoga tinha compartições. A sinagoga era separada. Existiam de um lado os homens, existiam do outro lado as mulheres, e existiam também o lugar dos sacerdotes e escribas. Também existia um lugarzinho que só ficavam os enfermos, que não podiam entrar no templo para adorar. Esse lugar que ficavam os enfermos, ficava sentado e não em pé. Jesus está ensinando, e quando ele olha, ele enxerga aquela mulher que está naquele lugarzinho sentada, está naquele lugarzinho reservado somente para os enfermos. Mas a Bíblia diz, e vendo ela, glória a Deus, e vendo ela, Jesus viu ela mesmo em um lugar não de destaque. Jesus viu ela mesmo em um lugar que está pequeno. Jesus viu ela mesmo em um lugar que não era de destaque. Jesus viu ela mesmo em um lugar que ela estava sentada. Sabe por quê? Porque não tem como se esconder de Jesus. Nada passa desapercebido aos olhos do Criador. Provérbios capítulo 15, versículo 3 está escrito: eis que os olhos do Senhor passam por toda a terra, contemplando os maus e os bons. Salmo 113, versos 5 e 6 está escrito: quem é como o Senhor, que habita nas alturas, que se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 14, quando Jesus ressurreto se apresenta para o apóstolo João na ilha de Pátimos, ele vai olhar para Jesus e vai ver, ele tinha cabelo branco como a neve, e a Bíblia diz que os seus olhos era como chama de fogo. Você não pegou não? Os olhos de Deus passam por toda a terra. Deus está nas alturas e se inclina para ver o que tem no céu e na terra, e os seus olhos estão como chama de fogo. Sabe o que eu aprendi aqui? Não adianta se esconder, não adianta correr. Jesus enxerga nós em casa, no trabalho, na igreja, na rua, dentro de casa. Jesus, ele nos enxerga. E Deus manda dizer para alguém aqui: se você foi colocado no canto e sentado em um lugar de humilhação, ninguém está te vendo, ninguém está te enxergando, mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: Jesus, ele te enxerga, ele está te vendo, ele está te contemplando, e na hora certa Jesus vai dizer: levanta daí e vem para o meio. Nada passa desapercebido aos olhos do Criador.
Louvado seja o Senhor que fez os céus e a terra. Ele vendo o teu trabalho, Ele está vendo o teu problema, a tua dificuldade. Ele está vendo onde você é fraco, onde você é forte. Ele sabe onde você vai, onde você vem. Ele sabe onde você pisa, onde você anda. Ele conhece o teu problema. Ele conhece o que você precisa. Ele está enxergando tudo. Nada passa desapercebido aos olhos do Criador. Se ela não passou, você também não vai passar. Jesus está te vendo. Versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, vendo-a, chamou-a a si. Quando Jesus viu, Jesus chamou. Jesus aqui está quebrando um dogma. Jesus está quebrando um protocolo. Porque na sinagoga, não podia de jeito nenhum algum dos enfermos que estava sentado no canto se levantar e vir para o meio. Era proibido segundo uma lei que tinha na sinagoga. Não podia de jeito nenhum. Mas quem está pregando nesse dia é Jesus. Quem está pregando não é um escriba. Quem está pregando não é um fariseu. Quem está pregando veio para quebrar dogma humano, para quebrar tradição humana, para abençoar aquele que precisa. Quando Jesus vê ela, Jesus vem. Jesus chama ela, ou seja, ela não podia se levantar, não podia vir para o meio, mas quem estava pregando era Jesus. Então Jesus quebrou dogma, Jesus quebrou tradição, para abençoar alguém que precisava do socorro divino. Você não pegou não? Se precisar Jesus quebrar dogma humano nessa terra para te abençoar, Ele vai quebrar. Se precisar quebrar tradição para abençoar alguém aqui em nosso meio, Ele vai quebrar tradição. Ele não se prende em dogma, não se prende em tradição. Ele vai ter que quebrar tudo, mas vai te abençoar para a glória de Deus que fez os céus e a terra. E vendo-a chamou para si. Existem alguns chamados que Deus faz para o homem. A primeira chamada é a chamada para o ministério. No capítulo 4 de Mateus, verso 17, Jesus chama Pedro, André, Tiago e João para o ministério. No capítulo 11 de Mateus, e o versículo 12, é uma chamada para a salvação. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A terceira chamada é a chamada para a santificação. No capítulo 4, verso 7 de 1 Tessalonicenses, Deus não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. A última chamada no capítulo 22, versículo 1, 14 de Mateus, que é a chamada para as bodas do Cordeiro, é quando Jesus arrebatará a igreja para o céu e Ele mesmo vai nos servir aquele dia. Eu não sei o que Deus está te chamando, se é para o ministério, se é para a santificação, se é para a salvação. Deus está chamando alguém aqui no nosso meio, e se eu fosse você, eu atendia ao chamado de Deus. Se eu fosse você, eu obedecia ao chamado de Deus. Se é para o ministério, vem para o ministério. Se é para a salvação, aceita Jesus como Salvador. Se é para a santificação, se separe para Deus o Todo-Poderoso na face da terra. Jesus vendo, chamou, e a Bíblia diz que Jesus colocou as mãos sobre ela. Jesus colocou as mãos sobre ela. Primeiro Ele disse, está livre da tua enfermidade. Colocou as mãos, está no plural. Então Jesus colocou as duas mãos sobre ela. E na mesma hora ela se endireitou e glorificava a Deus. Vou repetir. Colocou as mãos sobre ela, ela se endireitou e glorificava a Deus. Vai ter gente aqui que Deus Ele vai tocar em alguma área da tua vida que não está direita, que não está ereta, que está encurvada,
que não pode se endireitar. Médico não endireitou, remédio não endireitou, palavra não endireitou, palavra de autoajuda não endireitou, mas as mãos de Jesus Cristo Todo-Poderoso vai tocar agora aonde você crê e precisa, e vai se endireitar. Tudo que é torto, que Jesus toca, se endireita na hora. Eu nunca vi Jesus tocar em alguma coisa e não se endireitar. Eu nunca vi Jesus tocar em alguma coisa e não mudar. Porque aonde Jesus toca, tudo muda. Aonde Jesus toca, tudo transforma. Aonde Jesus toca, tudo muda para a glória do nome dele. Você quer ver? Jesus tocou no leproso, o leproso ficou purificado. Jesus tocou na sogra de Pedro, a febre a deixou. Jesus tocou no esquife e disse: levanta, e o menino ressuscitou. Labracaiaté. Tudo que Jesus toca muda. Tudo que Jesus toca se endireita. Tudo que Jesus toca volta ao estado original. Jesus está dizendo: eu vou tocar onde você não pode tocar, e aonde eu tocar vai se endireitar. Se estiver na cachaça, vai se endireitar. Se estiver na prostituição, vai se endireitar. Se estiver desviado, vai se endireitar. Porque o poder do toque de Jesus é um poder sobrenatural. E quando ele toca, o diabo tem que partir em retirada. A macumba cai por terra. A enfermidade tem que sair. E o nome do Senhor será glorificado. Levanta a mão direita para o céu. Deus está dizendo aqui que assim como essa mulher se endireitou e glorificava a Deus, Jesus vai tocar, vai endireitar, e você vai glorificar o nome daquele que fez os céus e a terra. E glorificava a Deus. 18 anos o espírito maligno fazia com que ela andava encurvada. 18 anos. Esse espírito reinou durante 18 anos. Mas quando ela entrou na sinagoga e que Jesus era o pregador, o espírito teve que partir em retirada. Ou seja, o reinado do aquele espírito imundo terminou ali. Porque quando Jesus chega, o rei dos reis chega, o reinado de Satanás tem que acabar. O império do demônio tem que cair por terra. Porque quem chegou é Jesus, Criador dos céus e da terra. Olha só agora. Versículo 14 diz que o principal da sinagoga ficou indignado, porque Jesus curava no sábado. Você acredita que vai ter pessoas que vão ficar indignadas pelo que Deus vai fazer na tua vida? O principal da sinagoga fica indignado, sabe por quê? Porque ele está preso mais no dogma e na tradição do que pela alma que precisava ser liberta. Eu posso te falar a verdade? Hoje em dia, nesse século 21, tem pastor e presidente de convenções que estão mais se importando com dogmas e com tradições do que pela salvação de alguma alma e pela libertação de alguma vida. Assim como o principal da sinagoga, que estava mais preocupado com o dogma, com tradição, do que com a salvação e libertação dessa alma. Existem pessoas ainda nesses dias atuais que estão mais preocupados com dogma, mais preocupados com tradições, em vez de estar preocupado com as almas, mais preocupado com o templo, mais preocupado com a formosura da igreja, mais preocupado com a formosura do templo do que com salvação de almas e libertação de vida. Mas nesses últimos dias, Deus vai levantar profetas, Deus vai levantar pastores, Deus vai levantar pregadores que estão preocupados mais com
com vida do que preocupado com o templo, mais preocupado com vida do que preocupado com templos luxuosos, mais preocupado com vida do que preocupado com fama. Deus vai levantar uma geração que esteja mais preocupado com vida do que com dogmas e tradições desses últimos dias. Indignado, e disse: 6 dias há que é mister trabalhar, mas neste, pois vinde para ser curado, mas no sábado não. Ele está dizendo para as pessoas: olha, 6 dias vocês vêm para ser curado, mas no sábado vocês não podem vir para ser curado. Só no 6. A Jesus é? Pois eu vou no 7. Está preocupado mais com alma, com dogmas e tradições do que com alma. Então quer dizer que no sábado eu posso morrer? Posso ficar enfermo? Posso sofrer? Só porque é sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus não cura somente na segunda e na sexta, mas cura no sábado e também no domingo. Respondeu, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado você desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o seu jumento e leva para beber. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Ó, estão dando atenção mais para animal do que para vida. Porque no dia de sábado soltava o boi e o jumento para beber água, mas não podia libertar uma pessoa que estava presa por Satanás. São pessoas preocupadas mais com o material do que com o espiritual. São pessoas preocupadas mais com a beleza do que com vida. São pessoas preocupadas mais com dogmas do que com vida. São pessoas preocupadas mais com tradições do que com vida. Mas Jesus não está preocupado com luxo. Jesus não está preocupado com tradição. Jesus não está preocupado com dogma. Jesus está preocupado em libertar, curar, salvar, batizar com o Espírito Santo e levar para o céu. E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Mas todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fizera. Jesus vai envergonhar todos os teus adversários. Todos os teus adversários Jesus vai envergonhar. Aqueles que se levantam contra a tua vida, Jesus vai envergonhar. Aqueles que querem puxar o teu tapete, Jesus vai envergonhar. Aqueles que querem te ver cabisbaixo, Jesus vai envergonhar. Mas não é para matar não, é para depois ele reconhecer que Deus é Deus e Senhor dos Senhores, e levantar e reconhecer que somente Deus é Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vão ficar espantados pelo que Deus vai fazer na tua vida. Vão ficar indignados. O que tem de gente indignado com Deus vai fazer na tua vida. Só que Deus, Ele pede pela palavra: dê glória ao nome dEle quando tudo acontecer. Glorifica a Deus em qualquer lugar. Dentro da sinagoga ninguém te ouvindo glória a Deus tão alto naquele dia como dessa mulher. Sabe por quê? Porque não tem como segurar alguém que foi recebido uma cura, alguém que recebeu uma bênção, alguém que foi transformado. Não tem como segurar uma pessoa dessa e impedir que ela adore a Deus. Se pular, pule, se cantar, cante, se bater palma, bata. Não tem como segurar alguém que recebeu algo da parte de Deus, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome